Olá, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um programa Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova, este programa que acontece todas as sextas-feiras, depois das 11 da manhã, hoje já com alguns minutinhos que nos passaram. Vamos estar com o seu Padre Orlando Henriques. Seu Padre, muito bom dia, obrigada por se juntar à nossa emissão, hoje através via telefone, nem sempre é possível marcarmos presença. Obrigada por se juntar a nós no nosso programa. Muito bom dia, boa sexta-feira. Olá, obrigado, bom dia e boa sexta-feira também e bom domingo que se aproxima e para os nossos ouvintes também. De facto, nem sempre é possível estarmos juntos presencialmente, foi o caso hoje, mas de qualquer das formas marco presença desta maneira com alegria por poder também estar convosco e participar novamente neste programa ao fim de algum tempo. Exatamente, ao fim de algum tempo, porque entretanto também temos aqui umas fériasinhas pelo meio, não é? Uma pausa também no nosso programa para retomarmos mais revigorados também, não é? Pois, é preciso, faz falta também. É isso mesmo. Seu Padre, vamos então daqui a pouco olhar para a liturgia do próximo domingo, 25º domingo do tempo comum, mas antes de olharmos precisamente para a liturgia, queria questioná-lo acerca desta informação que foi partilhada nesta semana, da possibilidade de realização de procissões de exéquias por parte da Igreja. Esta é também uma devolução importante, ou seja, um retorno que é muito importante para a Igreja, estes encontros. Claro que sim. Portanto, as medidas restritivas da pandemia, podemos dizer que a Igreja foi pioneira a implementá-las e com prudência também demorou mais a levantá-las e está a levantá-las também progressivamente. Muitas ainda se mantêm, mas, portanto, no momento em que também, mesmo a nível civil, também algumas restrições já estão a ser levantadas, também nós na Igreja, portanto, temos também essa possibilidade e achou-se por dentro, os nossos bispos na Conferência Episcopal assim acharam prudente também, portanto, haver alguma abertura, alguma possibilidade, nomeadamente essa questão das procissões, é uma questão que de facto se torna possível e realmente a procissão é qualquer coisa que se realiza ao ar livre. Cada vez mais também os investigadores concluem e afirmam de uma maneira muito assertiva que a propagação do vírus, de facto, transmite-se principalmente nos ambientes fechados. Portanto, é muito importante que os ambientes fechados sejam arejados e que usemos máscara nos ambientes que são fechados. Nos ambientes ao ar livre há sempre maior segurança, isso sempre foi dito e cada vez mais afirmado, e portanto também por isso se compreende que haja esta possibilidade novamente, mas claro, como tem sido recordado, a pandemia ainda não acabou, embora esteja realmente muito mais, não é aquilo que foi, já não é aquilo que foi, mas continua a representar perigo, porque na verdade continua a haver número de infecções, embora aquilo que é propriamente grave até nem seja tanto por aí, o mais grave é realmente o número de mortos, o número de internados, principalmente aqueles que estão em estado grave, os idosos, que estamos a ver que a imunidade deles, depois das vacinas, já está a reduzir-se, já estão a precisar de um reforço, e certamente que eles e todos nós teremos esse reforço de vacinação, mas, quero dizer, quando temos precisamente por isso continuar a ter cuidado, mas já com possibilidade de
em segurança fazer algumas coisas que não eram possíveis até aqui. É isso mesmo, e cabe também agora a cada um de nós, não é? A responsabilidade individual de cada um tentar proteger-se, e assim protegem-se também todos os que estão à nossa volta, para que possamos ir de encontro com aquela normalidade que todos precisamos e também a Igreja precisa. Portanto, foi de bom grado que recebeu também esta notícia, certo, Sr. Padre? Sr. Padre, vamos então olhar para a liturgia, também nas paróquias onde é pároco, portanto, onde é responsável. Sr. Padre, também a esta altura se preparam todos os procedimentos para o novo ano catequético, é assim? Sim, portanto, com calma ainda, mas sim, estamos já assim a preparar-nos para isso. Em Góis começaram-se a organizar já as inscrições para o primeiro ano. Os outros anos, pois, existe um princípio de que já estão inscritos, a não ser que desistam, claro, mas por princípio estão inscritos e temos os dados deles, mas o primeiro ano está-se a recolher, mas o início, portanto, optámos por deixar primeiro as coisas estabilizarem ao nível da escola e depois então propriamente darmos o início. Mas, entretanto, em outubro daremos início à catequese também, e em Poiares também estamos a pensar, temos em vista ser mais ou menos assim também. Muito bem. Sr. Padre, vamos então agora sim a olhar para a liturgia. É sempre bom percebermos a forma como é possível entendermos a liturgia e a palavra de Deus para além daquilo que lá está escrito. Temos a primeira leitura do livro da sabedoria. Mostra-se como o justo é um sinal de Deus no mundo que por vezes se torna incómodo. Portanto, esta é uma leitura que nos chama e nos leva para esta realidade. Sim, e interpela-nos a todos, falando sobre a importância do nosso testemunho e naquilo que no impacto que ele tem à volta, positivo ou negativo. Neste caso, o negativo tem também a sua parte positiva, porque o negativo, digamos assim, é por uma reação contra que pode haver, mas que isso não deve ser motivo para nos levar a desistir de dar testemunho. O contexto desta leitura, portanto, é um contexto em que, dentro do povo de Deus, entre os judeus, muitos esquecem a aliança e embarcam numa moda de imitar os povos à volta. E imitar não é só em costumes culturais, é também em costumes religiosos, ou seja, deixar de viver a aliança com o Deus de Israel para passar a servir outros deuses, os deuses pagãos, e portanto, no meio de tudo isto havia aqueles que não embarcavam nisto e que permaneciam fiéis ao Deus vivo e verdadeiro, e portanto ia dizer minoria, não sei se era minoria ou se era maioria, fosse lá aquilo que fosse, estas pessoas que permaneciam no bom caminho, no caminho da fé verdadeira, só a sua própria presença, só o facto de existirem, só o facto de serem como eram e de permanecerem fiéis à sua fé, só isso já era um incómodo para os outros. Esta leitura diz: disseram os ímpios, armemos ciladas ao justo, porque nos incomoda e se opõe às nossas obras. Censura-nos as transgressões à lei e repreende-nos as faltas de educação. Vejamos se as suas palavras são verdadeiras. Observemos como é a sua morte. Porque se o justo é filho de Deus, Deus o protegerá e o livrará das mãos dos seus adversários. Provemo-lo com ultrajes e torturas para conhecer a sua mansidão e apreciarmos a sua paciência. Condenemo-lo à morte infame, porque, segundo diz, alguém virá socorrê-lo. Estava sempre a ser posto à prova, não é, Sr. Padre? A ser posto à prova, sim. E, claro, bem, digamos que isto é uma palavra de esperança, como o nosso programa também, claro. O autor sagrado, ao escrever isto, não está a transmitir uma palavra de desânimo, não está a transmitir aquilo que é negativo só por ser negativo, mas, no fundo, está a encorajar aqueles que
que querem permanecer fiéis, ao retratar a forma como os ímpios falam deles, no fundo, nós vemos aqui também, vemos que nestas palavras se cumpre. Nós parece que estamos a ver aqui a paixão do Senhor, não é? O justo que é condenado inocentemente, é condenado à morte infame, provemos a sua mansidão com ultrajes e torturas para apreciarmos a sua paciência. No fundo, nós vemos aqui uma imagem do próprio Cristo e uma imagem de todos aqueles que permanecem fiéis ao longo da história. Só o facto de existirem, de estarem lá e de permanecerem fiéis, só isso já incomoda aqueles que não estão no bom caminho. Isto diz-nos que só o facto de estarmos e de procurarmos ser fiéis à nossa fé e ser fiéis à palavra de Deus, isso é encorajador para aqueles que querem seguir esse caminho também. Pode ser uma boa influência para aqueles que estão numa fronteira entre seguir ou não seguir este caminho, para aqueles que não o querem seguir, pois é um incómodo, mas mesmo esse incómodo pode ser para eles uma forma como Deus lhes fala, através daqueles que procuram permanecer fiéis. E, portanto, no fundo, Deus está connosco, mesmo tendo que sofrer como Ele sofreu, e, portanto, vale a pena permanecer-lhe fiel, porque no mundo em que pode parecer que tudo o que é de bom desaparece, cabe-nos a nós sermos esse bom testemunho de fidelidade e de amor no meio do mundo. Muito bem. Sr. Padre, vamos então avançar neste olhar pela liturgia do próximo domingo. Avançamos para a segunda leitura, em que continuamos a escutar a Epístola de São Tiago, que nos fala das origens dos conflitos entre nós. São Tiago tem sempre uma mensagem muito forte, portanto, e muito concreta também. Logo no domingo passado escutávamos aquela leitura: se a fé sem obras está completamente morta. E aqui, continuando a seguir um bocado esta epístola, também ele fala aqui das invejas e das rivalidades, e diz-nos: onde há inveja e rivalidade, também há desordem e toda a espécie de más ações. Mas a sabedoria que vem do alto é pura, pacífica, compreensiva e generosa, cheia de misericórdia e de boas obras, imparcial e sem hipocrisia. O fruto da justiça semeia-se na paz para aqueles que praticam a paz. De onde vêm as guerras? De onde procedem os conflitos entre vós? Não é precisamente das paixões que lutam nos vossos membros? Cobiçais e nada conseguis, então assassinais. Sois invejosos e não podeis obter nada. Então entrais em conflitos e guerras. Nada tendes, porque nada pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Porque o que pedis é para satisfazer as vossas paixões. No fundo, tudo isto veio ao encontro daquilo que Jesus nos dizia há 3 semanas, quando dizia, a propósito dos alimentos impuros e de comer ou não sem lavar as mãos, aquela questão de há 3 semanas que nos apareceu nas leituras do domingo, em que Jesus disse que o que torna o homem impuro não é o que entra lá para dentro, mas é o que sai do homem, aquilo que vem do interior do homem. Porque do interior do homem é que vêm as más intenções, é que vêm os maus pensamentos, e são esses que tornam o homem impuro. Também aqui São Tiago nos fala da mesma coisa, mas a partir das paixões. Chama a isto as paixões, e as paixões que têm a ver, aqui não se fala num campo sexual, fala-se num sentido mais amplo, fala-se até mais no sentido de uma luta desenfreada pelo poder. Fala-se de uma inveja, de uma rivalidade, em que os seres humanos, muitas das vezes parece que praticamente se devoram uns aos outros, numa concorrência desenfreada. Tudo isso vem lá de dentro, vem das nossas paixões, as paixões que lutam nos vossos membros, de facto essas nossas más intenções, aquilo que há em nós de mal, e que vem ao de cima nessa luta desenfreada,
e por isso nós somos chamados a marcar a diferença, afastando-nos desses caminhos da inveja e da rivalidade, como diz o início da leitura, para seguirmos a sabedoria que vem do alto, que é pura, pacífica, e diz que o fruto da justiça semeia-se na paz para aqueles que praticam a paz. No fundo, é uma leitura que nos fala sobre a paz e também das paixões que há em nós, que vêm cá de dentro e que, no fundo, é aquilo que destrói essa paz. Portanto, uma mensagem também atual para nós. Exatamente, ao seu padre, não é? No momento de tantos conflitos. No tempo de rivalidades e de conflitos como é o nosso, certamente que vemos as paixões no seu pior a virem ao de cima e apaixonadamente fazer às vezes com que quase que nos devoremos uns aos outros. É bem verdade. Sr. Padre, avançamos então para o Evangelho segundo São Marcos. Jesus volta a anunciar a sua paixão e apresenta uma criança como modelo aos discípulos. Portanto, este é também um momento algo surpreendente. Sim, é surpreendente e de que maneira os discípulos ficaram muito surpreendidos e já não é a primeira vez. Aliás, eles ficam até aqui com um certo receio, porque Jesus reage muito mal quando eles manifestam a sua incompreensão. Portanto, vimos isso no domingo passado, porque já no domingo passado Jesus começou a falar disso. No domingo passado, com aquela profissão de fé de São Pedro, deu-se uma viragem no Evangelho segundo São Marcos, porque Jesus começa a ensinar os discípulos que vai para Jerusalém e que vai para morrer e para ressuscitar ao terceiro dia. Vimos no domingo passado que São Pedro não aceitou isso muito bem e começou a contestar Jesus, e Jesus repreendeu e disse a ele e aos outros todos que, atenção, se alguém quiser seguir-me, toma a sua cruz e siga-me, porque quem quiser salvar a vida há de perdê-la, mas quem a perder por causa de mim e do Evangelho há de salvá-la. E aqui vemos que Jesus continua a insistir nisto, e os discípulos aqui até já estão com um certo receio de o interrogar, mas não compreendem, não estavam preparados para aquilo, para um Messias que vem ser Messias desta maneira. Vemos aqui uma ligação, portanto, com a primeira leitura, que nos fala do justo condenado à morte infame, o justo que no fundo está assim nesta perspectiva da paixão, e portanto vemos isso quando Jesus aqui quando diz que Jesus e os seus discípulos caminhavam através da Galileia, mas ele não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os discípulos dizendo-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos homens, e eles vão matá-lo, mas ele 3 dias depois de morto ressuscitará. Os discípulos não compreendiam aquelas palavras e tinham medo de o interrogar. Vemos isto, portanto, eles não compreendem e têm até medo de o interrogar, e a prova de que não o compreendem é aquilo que vem logo a seguir. Diz aqui que quando chegaram a Cafarnaum e já estavam em casa, Jesus perguntou-lhes: que discutíeis no caminho? E eles ficaram calados, porque tinham discutido uns com os outros sobre qual deles era o maior. Ora, aqui está a forma como eles realmente não estavam mentalizados para esta mensagem de dar a vida e da paixão do Senhor, porque enquanto Jesus lhes falava sobre sacrifício, sobre dar a vida, sobre morrer e ressuscitar, eles estão entre eles a discutir precisamente sobre o contrário disso, sobre quem é que é o maior, quem é que é o mais importante. Quer dizer, Jesus a falar-lhes da cruz e eles a discutirem entre eles sobre as honras humanas e as grandezas humanas. No fundo, dominados eles, tal como nós também muitas vezes, pelas tais paixões de que nos fala São Tiago na segunda leitura. Hoje o Evangelho tem aqui esta ligação, por um lado, com a primeira leitura, porque Jesus fala da sua paixão, que de alguma forma é assinalada também na primeira leitura, mas vemos aqui também a luta pelo poder, a inveja e a rivalidade
que causa a desordem entre os discípulos, a inveja e a rivalidade de que nos fala a primeira leitura, aqui a concretizar-se também entre os discípulos, que depois em casa ficam envergonhados porque Jesus durante o caminho não lhes disse nada, mas ao chegar a casa confrontou-os: o que é que vocês vinham a discutir pelo caminho? E eles então ficam calados porque sabiam que tinham vindo numa discussão de facto de rivalidade uns com os outros, quando Jesus lhes tinha vindo a ensinar exatamente o contrário, o caminho da humildade e o caminho da cruz. E então Jesus faz-lhes um ensinamento prático. Jesus sentou-se, chamou os 12 e disse-lhes: quem quiser ser o primeiro será o último de todos e o servo de todos. E acrescenta o Evangelho que Jesus, tomando uma criança, colocou-a no meio deles, abraçou-a e disse-lhes: quem receber uma destas crianças em meu nome, é a mim que recebe. E quem me receber, não me recebe a mim, mas àquele que me enviou. Portanto, este pormenor da criança, claro que isto não é só para dar aqui um pormenor que nós diríamos hoje assim, ternurento, fofinho, claro que não. Claro que o objetivo não é esse, claro. Vamos ver por aí, pronto, também não está errado, claro. Mas Jesus quer dizer alguma coisa com isto, de colocar a criança no meio, porque quem é uma criança na sociedade, quem é ainda hoje e mais ainda naquele tempo, é alguém que não tem voz ativa, é alguém que não tem voto na matéria. Eles estavam a ver quem é que era o maior, quem é que era o mais importante, quem é que mandava mais, e Jesus põe-nos no meio, precisamente, uma criança, alguém que não manda nada, alguém que não conta para nada. Por exemplo, nós estamos a preparar-nos para umas eleições e, portanto, vamos a votos no próximo dia 26. As crianças não vão. Exatamente. As crianças não votam. Claro, compreende-se, não é? Compreende-se que votar seja uma coisa para gente adulta e esclarecida, ou pelo menos se não é, deveria ser, as pessoas deviam estar de facto esclarecidas, devem estar sempre o mais possível para que votem de forma esclarecida. Uma criança não vai votar, não é que não conte, mas de facto para isto não tem voz ativa. E portanto, quando eles estão todos a ver quem é que canta mais alto, qual é o galo maior do poleiro, quem é que é o mais importante entre eles, Jesus põe-nos no meio uma criança que é precisamente aquele tipo de pessoa que na sociedade não conta para nada e não tem voto na matéria, pois para Jesus são os mais importantes, são aqueles que aos olhos da sociedade não contam, aqueles que aos olhos da sociedade não têm voz ativa, são precisamente esses que são os mais importantes perante Deus. Ser como uma criança significa, de facto, no fundo, aquilo de que nos falava Santiago na segunda leitura. No fundo, é este viver na paz, alcançar o fruto da justiça que se semeia na paz para aqueles que praticam a paz, ou ao contrário do espírito de inveja e de rivalidade que faz com que a fonte de todos os conflitos, de todas as guerras, e em casos extremos até de homicídios, e quando não é de homicídios, de outras coisas não tão graves, mas que tão graves também, e portanto tudo isso nós vemos aqui o oposto nesta forma, neste ensinamento prático de Jesus, que apresenta a criança e diz: quem receber uma destas crianças em meu nome, é a mim que recebe, e quem me recebe a mim recebe aquele que me enviou. Muito bem, Sr. Padre, obrigada também por esta explicação. É sempre bom percebermos melhor o que nos é dito em cada liturgia. Sr. Padre, estamos então a concluir o nosso programa de hoje. Estamos a olhar para a liturgia de domingo, o 25º domingo do tempo comum, e terminamos sempre com uma proposta musical. Que tema é que tem para nos sugerir esta sexta-feira? Então ficamos assim também na meditação com um cântico que diz: cantarei eternamente as misericórdias do Senhor, portanto um cântico construído sobre o Salmo que diz isso. Vamos assim escutar e fazer deste momento também oração.
Muito bem, Sr. Padre, vamos então ficar com este cântico final. Já regressamos para depois nos despedirmos. Ficamos então com esta sugestão do Sr. Padre Orlando Henriques, Misericórdias Domini, a música que por vezes também já nos sugere aqui, música de Tezé aqui na Rádio Boa Nova. A Sr. Padre Orlando Henriques, muito obrigada por esta sugestão. Obrigado também. Claro que, pronto, é certo que já é um bocado repetente, mas pronto, nós também podemos não é ouvir... É repetente, mas bonita de ouvir. Pronto, as rádios passam várias vezes a mesma música, nós aqui fazemos o mesmo, claro. Também. Claro que sim. O que eu queria dizer é que habitualmente o seu Padre Orlando já tem manifestado o gosto, não é? Por esta música, o que também já é característico da sua parte, era isso que eu queria dizer. Sim, portanto, são cânticos que por um lado são assim meditativos, nos ajudam a rezar, e por outro lado têm assim um estilo jovem, se assim podemos dizer, e portanto, sim, gosto sempre assim de um cântico destes, claro. Muito bem. Seu Padre, eu muito agradeço então a sua participação hoje via telefone aqui no nosso programa Palavras de Esperança. Desejo-lhe um bom fim de semana, um bom domingo, boas celebrações também nas suas paróquias, e marcamos encontro num próximo programa das Palavras de Esperança. Obrigado, até breve, obrigado. Obrigada também, e assim terminamos o programa Palavras de Esperança desta sexta-feira, 17 de setembro. Estivemos a olhar para a liturgia do próximo domingo, despedimos-nos até um próximo programa. Palavras de Esperança, à sexta-feira às 11 e ao domingo às 10. Um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova.